Amados, chegamos ao quarto domingo da Páscoa, ao quarto domingo do período pascal. E nessa liturgia de hoje, se nós pudéssemos resumi-la numa frase, seria evidente com a frase do próprio Senhor, que diz assim para nós: eu sou o bom pastor. Essa frase precisa ressoar dentro de nós. Essa frase precisa nos lembrar em todos os momentos da nossa vida que nós temos junto de nós um bom pastor. Essa frase precisa nos dar a certeza de que não estamos sozinhos. Essa frase precisa nos dar a coragem de saber que nós temos um bom pastor que nos conduz e que nos leva nos caminhos mais seguros. Se esquecemos dessa frase, se nos esquecermos desta verdade, que é muito mais do que uma frase, é uma verdade, se nós nos esquecermos desta verdade, nós vamos nos desesperar. Desespero, como nós bem sabemos, não é só aquela pessoa que sai gritando, não é aquela pessoa que perde o sentido. Desespero é perder a esperança. Quantas pessoas estão desesperadas no silêncio do seu quarto? Quantas pessoas perderam a esperança porque não lembram mais dessa frase: eu sou o bom pastor? Essa frase precisa gritar e ecoar dentro de nós. Nos momentos de alegria, nos momentos de facilidade, é fácil. Mas no momento de luta, no momento de perseguição, no momento de enfermidade, no momento de humilhação, nós precisamos lembrar: eu sou o bom pastor. E que belo este símbolo que nosso Senhor escolheu para usar para nós. Que beleza é o exemplo da figura do pastor. Ele que anda por todos os campos atrás das suas ovelhas. Aquelas que são obedientes andam próximos ao pastor, e aquelas que não são obedientes fogem, se dispersam. Mas a beleza do pastor é que ele vai a cada uma daquelas que precisa. Por isso, olha que bonito, também a igreja usa o simbolismo do pastor. Por isso o bispo, ele usa o báculo. Já viu quando o bispo vem à igreja, quando o Papa, que é o bispo de Roma, ele vai celebrar uma Santa Missa, ele sempre anda com um báculo, que nada mais é do que o cajado do pastor. O pastor, quando ia para os campos levar a sua ovelha, ele sempre ia com um cajado. E perceba que na ponta do báculo do bispo tem uma curvinha, alguns têm uns desenhos, umas imagens, mas todos eles são curvados. Por quê? Porque é com este cajado, quando a ovelha se perde, é com este cajado, quando a ovelha se entranha num espinheiro, que o bispo, o pastor, a resgata. Por isso, o exemplo do bom pastor. E que beleza o Senhor nos chamar de ovelhas. Que fantástico. Nosso Senhor, Ele é surpreendente. Nosso Senhor poderia nos chamar de qualquer outra coisa, mas Ele quis nos chamar de ovelha por N motivos. Primeiro, porque a ovelha, ela é dócil ao pastor. Segundo, porque a ovelha, vocês sabiam que quando o bode, quando a cabra come, onde ela come, não cresce mais, não cresce, porque tem alguma coisa na forma de morder da cabra e do cabrito, do bode, que mata
A ovelha não. Onde ela come, floresce. Onde ela come, nasce. Um outro exemplo, porque nosso Senhor nos chama de ovelha, porque a ovelha muitas vezes não sabe distinguir o que é pasto e o que é veneno. Quantas vezes a ovelha pensa que está comendo pasto e está comendo veneno. E o pastor precisa ir lá e conduzi-la ao pasto bom, que vai dar a ela vida. Por isso nosso Senhor, Ele que é o pastor, nos chama de ovelha. Quantas vezes aí fora, quantas vezes a gente está comendo veneno, quantas vezes a gente está dando veneno para os nossos filhos. E o padre não está falando aqui de alimento gorduroso, de nada disso. Eu estou falando de comer veneno, de veneno que o mundo nos oferece, e a gente acha que está comendo um alimento muito substancial. Quantas vezes a gente está comendo informação que vai nos matar, e aí a gente acha que está comendo coisa boa. Aí o padre precisa fazer o papel do pastor. Por isso você vai sempre, eu fico muito feliz quando dentro do evangelho eu tenho a possibilidade de dar uma cacetada na novela, porque eu vou sempre falar mal da novela, porque é veneno. Eu fico tão feliz quando o evangelho me proporciona dar uma cacetada no Big Brother, porque é veneno. Eu fico tão feliz quando dentro, é claro que eu não manipulo a palavra, mas quando a palavra me permite falar, eu dou uma cacetada com o cajado do pastor, porque a ovelha, sem querer, pega o controle remoto e liga e acha que está se alimentando de coisa boa e está comendo veneno. Por isso o pastor é aquele que cuida das ovelhas. Por isso essa imagem, esse ícone, durante o dia é muito complicado para nós, esse telão, mas dá para perceber aqui, esse ícone, isto é um ícone, é uma pintura sagrada que simboliza o Cristo bom pastor. E por que o Cristo? E por que o pastor lança sobre os ombros a ovelha? Porque muitas vezes é uma ovelha fugida, muitas vezes é uma ovelha que não quer ficar próxima ao pastor. Então, o que o pastor faz? Vai até a ovelha, desloca a perna da ovelha para que ela não fuja, mas não a deixa, toma-a sobre si e assume a sua caminhada. Por isso o pastor leva a ovelha fugida sobre o ombro. Me permitam fazer uma coisa. Por isso o sacerdote usa a estola. É o sinal da autoridade do pastor. Que quando a ovelha está fugida, que quando a ovelha está perdida, ele toma a ovelha, a ama e a carrega nos ombros. Por isso o padre, em toda missa, celebra de estola. Nunca você vai ver um padre celebrando sem a estola. Esse é o sinal sensível da autoridade, do zelo e do carinho do pastor. Todas as vezes na sacristia, quando vou me paramentar, os ministros, a liturgia, os coroinhas, eu preciso tomar a estola, beijá-la e colocá-la sobre os ombros. Sinal do amor do pastor que toma a ovelha, que a ama e lança nos braços. Nunca você vai ver um padre celebrar a missa sem este paramento. Sem a casula, alguns padres celebram. É certo ou errado, padre? Deixa o padre escolher o que ele quer fazer. Ele é padre e sabe o que faz, não é verdade? Mas sem a estola,
Sem a estola, você nunca vai ver um padre celebrar a Santa Missa. E muitas vezes a ovelha não entende o que o pastor quer fazer, por isso ela tenta fugir, por isso ela tenta se desvencilhar dele, e aí o pastor, que sabe o que é melhor para ela, precisa tomá-la nos braços e lançar sobre os ombros. Assim é a vida do padre. Quantas vezes o padre toma alguma atitude que muitas vezes a comunidade não entende, mas o padre, com a autoridade do pastor, precisa manter-se fiel. Quantas vezes, meu amado, quantas vezes, minha amada, na tua casa, você que é o pastor, tanto mãe quanto pai, vocês querem tomar uma atitude que os filhos de vocês não compreendem, e ditam e falam que vocês são autoritários, que vocês são mandões, que vocês são retrógrados, ultrapassados, mas vocês que sabem o que é melhor para eles, vocês falam não e ponto final. Então, em nome de Jesus, perseverem, continuem sendo bons pastores. Ser bom pastor não é só dever do padre, não. Nosso Senhor Jesus, Ele disse assim: eu sou o bom pastor. Mas Ele disse eu sou o bom pastor para que você tenha coragem de dizer: eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom filho, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom esposo, eu sou um bom patrão, eu sou um bom funcionário. Nosso Senhor poderia simplesmente ter dito: eu sou o pastor, eu sou o bom pastor. Para que você seja pastor na condição de vida que o Senhor te convida. Muita gente lança só sobre o padre, só sobre o bispo, o dever e o direito de ser um bom pastor. Certamente Deus te convida a pastorear alguma coisa ou alguém. Seja bom pastor, seja o bom pastor da tua casa. Tenha coragem de buscar a ovelha que é o teu filho. Porque o mundo está dizendo assim, ó: fiquem todos soltos, deixem as ovelhas todas soltas. Tenha coragem de buscar o teu filho, se ele te desrespeitar. Seja pastor verdadeiro. Vai lá no botequim onde teu filho está enchendo a cara e fala: aqui quem manda sou eu sou o teu pai, eu sou a tua mãe. Tenha coragem de fazer isso, porque o mundo está dizendo assim: não se pode mais corrigir. Não corrija, coitadinho. Não corrija, coitadinha. Vai crescer traumatizada. Que mentira! No canto da porta da minha mãe ficava uma vara de goiaba. Eu estou aqui muito bem, aleluia. Não tenho trauma, amo a minha mãe, sou um homem digno e honesto. Fiquei traumatizado, coisa nenhuma. Minha mãe nem precisava falar. Ela só chegava do outro lado da rua e olhava assim, falava: gente, tá na hora de sair do futebol, entra outro aqui, que eu tenho que ir para casa. Seja o bom pastor da tua casa, porque o mundo está dizendo assim, ó: larga solto, larga solta, porque senão o coitadinho vai crescer traumatizado. Que mentira! É uma mentira, porque o mundo está querendo banir da tua casa e da tua família a figura do bom pastor. O mundo está querendo banir de você, meu irmão, o mundo está querendo banir de ti, minha irmã, o direito e a autoridade de pai e mãe, o bom e a boa pastora da casa de vocês. Então, dentro da casa de vocês, quem manda são vocês. Então não tenham medo de exercer esse direito. E muitas vezes os teus filhos vão te incompreender. Não fica pensando que eles vão gostar, não, porque na hora que você disser para eles não, eles vão falar para você: chato, chata. Pode ficar tranquilo, é assim, é assim. Quando o padre fala alguma coisa, o padre: que padre chato. É assim. Mas sejam pastores segundo o coração de nosso Senhor. Tenham a coragem. Jesus disse: eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida por minhas ovelhas. Tenha coragem você também de ser um bom pastor. Tenha coragem de ser um bom cristão. Quando Jesus diz: eu sou o bom pastor, é porque Ele lança para nós a oportunidade de dizermos também: eu sou um bom cristão.
E quantas vezes nós somos apenas, quando somos apenas cristãos? No Oriente Médio, os cristãos estão sendo perseguidos. Vocês estão vendo o que está acontecendo por aí? Os cristãos estão sendo perseguidos, minha gente. Aquele grupo extremista chamado Estado Islâmico, e o padre não está falando mal aqui do islamismo, porque este grupo é um grupo que não tem ligação com a religião islâmica instituída, mas eles se ditam os donos da verdade. Semana passada, eu não sei se os senhores viram, eles encheram uma jaula de crianças cristãs. Sabiam disso? E sabe o que eles vão fazer? Porque ninguém vai lá tirar aquelas crianças de lá. Eles vão atear fogo nelas. Cristãos. E sabe por que ninguém vai lá tirar? Porque são cristãos. Porque ninguém quer nos defender. Porque nós somos perseguidos. Porque alguns meses atrás, e o padre não está dizendo aqui que foi errado, mas alguns meses atrás, este mesmo grupo extremista entrou numa edição de jornal lá na França, chamado Charlie Hebdo, e eles mataram alguns editores. Todo mundo viu, vocês viram? Parou o mundo, e um montão de cristão botou assim: Je suis Charlie. Je suis significa eu sou. Je suis Charlie, eu sou Charlie. Não, você não é Charlie. Eu não vi nenhum cristão botar assim: Je suis chrétien, eu sou cristão. E tem cristão morrendo a todo momento lá no Oriente Médio. 2 semanas mais ou menos após este acontecido neste jornal francês, numa faculdade, mais de 150 estudantes cristãos foram assassinados. Você viu isso no jornal? Certamente viu de uma forma muito mais tranquila do que você viu o acontecido com o Charlie Hebdo. Eu não estou falando mal aqui do jornal, não. Eu não estou falando mal aqui, mas presidentes e chefes de Estado do mundo inteiro foram lá para a França para fazer uma caminhada pela paz. Mas nós somos cristãos. Quem é que vai nos defender? Ninguém. Ninguém. Se fosse qualquer outro grupo que estivesse sendo perseguido lá, a ONU, a Unesco ou o que for, certamente comprariam uma briga tremenda. Mas são cristãos. E sabe por que eles estão sendo perseguidos? Sabe por que eles estão sendo mortos? Segundo uma das crianças cristãs da Síria: eu não vou jogar fora a minha cruz. Uma criança falou a um repórter: eu não vou jogar fora a minha cruz. Essa criança pode dizer com certeza: eu sou um bom cristão. Talvez você nunca vai ser perseguido para morrer. Ainda no Brasil não. Já nos perseguem de muito jeito. Já nos perseguem de muitos jeitos. Muitos jeitos. Tem um senhorzinho deputado aí que é o secretário do capeta. E todo mundo sabe do quem eu estou falando. Se quiser eu dou o nome. Este homem é um inquisidor, é um perseguidor da igreja. E tem gente que ainda faz propaganda. Talvez você nunca vai ser perseguido no sangue, mas certamente você é perseguido na sua faculdade. Quando você chega lá com a coragem de estar rezando o terço e um bando de marxista ateu te persegue. Quem faz faculdade nos dias de hoje sabe do que o padre está falando. Certamente você é perseguido no seu trabalho, quando alguém te oferece alguma regalia, quando alguém te oferece algum benefício escuso,
e você diz assim: não, meu irmão, eu não quero, certamente você é perseguido. Certamente. Sábado, na evangelização, estávamos evangelizando. Quantas pessoas aceitaram o anúncio de Jesus Cristo? Eu, o padre, fui falar com o Senhor. Ele me empurrou. Falei: Deus abençoe, fica com Deus. Era o direito dele não me tocar, mas era o direito dele não aceitar o anúncio da palavra. Então, certamente, se você ainda não é perseguido, você será. E na hora da perseguição, que você ouça a voz de Jesus que diz: eu sou o bom pastor. Para que você também tenha a coragem, a começar por mim, o que mais precisa de conversão aqui dentro dessa igreja, dizer: eu sou um bom cristão. Concluo essa homilia deixando muito claro: em momento nenhum eu disse que todas aquelas manifestações em prol do Charlie Hebdo foram erradas, de forma alguma. Foram pessoas, foram vidas que foram ceifadas, mas eles não eram cristãos. Por isso a mídia fez todo aquele barulho. Por isso um montão de cristão católico desinformado colocou estampado no Facebook: Je suis Charlie. Não, nós não somos Charlie, nós somos cristãos. Quer colocar? Coloque. Eu sou cristão. Em nenhum momento eu disse que não deveria acontecer. Sim, deveria acontecer, e foi muito bom que tenha acontecido. Mas deveria também acontecer em prol daqueles muitos cristãos que são mortos diariamente por aqueles loucos extremistas que não conhecem a Deus. Que nesse momento de silêncio que nós vamos fazer, que você peça a Jesus a graça de, ouvindo a voz dele, que te convida a viver a bondade e a justiça, que você também fale a ele: Senhor, que eu consiga na minha vida ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom filho. Que eu consiga, Senhor, mesmo em meio às minhas muitas misérias, ser um bom padre. Que nós consigamos, Senhor, ser para o nosso bairro uma boa paróquia, uma boa igreja que vive a Tua palavra. Dá-nos, Jesus, a graça de viver uma boa semana na Tua presença. Peça isso a Jesus, a graça e a coragem de não ser simplesmente, mas de ser bom, de ser justo naquilo que o Senhor te convida a ser.